Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje: tirei a carta de condução e que moto devo comprar? Ok? Pá, há pessoas que tiram a carta de moto. É assim, eu estou a falar específico para quem tira carta de moto tipo A, ok? Sem limitações de cilindrada, ok? É assim, eu antes de tirar a carta de moto, eu tive 7 anos de experiência a conduzir 125, ok? 7, 8 anos a conduzir 125. Foi 8 anos, sim, conduzir 125. Ou seja, eu acho que poderei dizer que já tenho alguma experiência, não tanto a nível de variar muito de motas, mas por menos ao nível da condução e ao nível da experiência de andar na estrada de moto, ok? Daí este vídeo de recomendação, ok? Pá, eu acredito cada vez mais apareça aí muita gente a querer tirar a carta de moto, e principalmente quando se é mais jovem, gosta-se, como eu lhe vou dizer, de ir logo com muita sede ao pote. E quando digo sede ao pote, é pegar logo assim numas motas de cavalagem, pá, que nos causem uma adrenalina superior, ok? E como a gente ainda nos falta, ou pelo menos esses menos experientes, ainda falta ali um bocado de traquejo, a probabilidade de correrem riscos desnecessários e cometer algumas imprudências são bastante elevadas, porque eu já conduzi motas de cilindradas altas. Opá, e a verdade é que essas motas, as próprias motas puxam por nós, ok? E nós temos que ter uma frieza muito grande para nos controlarmos em determinadas situações, pá. Sendo a mais importante é a velocidade, não é? E mesmo nós que já eu pelo menos falo por mim, que já estou aqui na casa dos 40, acho que já tenho outra maturidade, embora também de vez em quando não sou dessas coisas, gosto de dar os meus picos, embora a moto que eu tenha não seja propícia a esses picos, ok? Mas ela também, se for puxadinha, também anda, não é? Não ultrapassará os 180, 190, ela digitalmente marcará os 190. Mas se vocês controlarem muitas das vezes com o GPS a velocidade a que vocês vão, aquilo que você marca aqui no display não é a mesma coisa que marca no GPS, ok? O GPS é mais fidedigno, vamos lhe chamar assim, do que aqui o display da moto, porque há várias coisas que influenciam aqui ao velocímetro, inclusive o desgaste dos pneus. Por isso, pá, isto, andar de 2 rodas, não é o mesmo de andar de 4 rodas. É preciso ter uma consciência
e um ato de responsabilidade muito superior, ok? Porque por si só conduzir moto já é um ato inseguro, ok? Devido a tudo, não é, que envolve a moto. É duas rodas, é equilíbrios, é todos os fatores que englobam a gente andar na estrada, é os outros veículos. Pá, andar de moto por si próprio já é um fator de risco. Quanto mais se for se não for bem ponderado as atitudes ou os atos que a gente comete em cima da moto. Por isso, pá, a quem compra moto logo a seguir a tirar carta de condução, independentemente da idade que tenha e da experiência que tenha, o meu conselho é que não compre logo cilindradas, pá, abismais, ok? Como eu disse, eu andei 8 anos, posso dizer, a ganhar experiência, até me lembrar de tirar a carta de condução para subir um bocadinho de cilindrada. E mesmo quando subi de cilindrada, logo após tirar a carta, teve que ser uma escolha muito ponderada, ok? Uma moto que fosse de encontro àquilo, à minha experiência, àquilo que eu pretendia numa moto. E eu acho que vocês têm que fazer esse exercício também, ok, pessoal? Não vos mandeis logo para motas brutas, porque, opá, eu inclusive tenho ou tive a experiência de alguém que tirou a carta de moto, inclusive, pá, tirou a carta, mas limitou-se a comprar a moto de 125, e quando estava com ideias de, pá, passar por uma cilindrada superior, fomos fazer uns testes drives e tudo, e esse companheiro teve a infelicidade de ter um acidente com a moto de test drive. Pá, por acaso, e era uma Kawasaki Versys 6,5, ok, pessoal? Porque depois isto já entra aqui noutros campos, que é o campo das marcas e dos motores que equipam cada marca, ok? Por norma, por minha experiência, Suzukis, Hondas, pá, e afins, serão motas com motores mais suaves, com acelerações mais progressivas e não tão bruscas. Kawasakis e Yamas serão motas com... Isto a falar só nestas, porque depois as outras também tinha que entrar aqui caso a caso, e não quero entrar por aí, ok? Mas pelo menos estas, Kawasaki e Yamaha, terão motores mais explosivos, vamos chamar assim, ou seja, de um logo, uma pessoa mal roda ao punho, pelo menos pela minha experiência, demonstram logo toda a disponibilidade do motor, ok? E as Suzukis e as Hondas, por norma, pá, a gente roda aqui o punho e o arranque é assim mais progressivo, e a partir só de uma determinada rotação é que as motas começam-se a denotar um andamento mais vivo. Por isso, pá, eu volto a dizer, sempre com muito juízo, porque eu sei que muitas das vezes o coração é que ganha e não tanto a cabeça, ok? Mas há alturas da nossa vida que a gente, se não for a pensar com a cabeça, depois pode ter futuramente dissabores que podiam ser de evitar. Por isso, a minha recomendação é sempre que façam uma escolha com a cabeça, daquilo que vocês procuram e da utilidade que vão dar à moto, ok?
Se for moto para utilizar ao fim de semana, pá, até pode ser uma desportiva, sem stress. Pá, mas só que, pá, escolham uma cilindrada intermédia, até ganhar um bocadinho mais, vocês ganharem um bocadinho mais de arcabouço, ok? Porque existem aí motos como Kawasaki's as G6,5, pá, mesmo as Versys 6,5, Honda 6,5, pá, existe aí muita variedade de cilindradas médias que vos dão também uma boa adrenalina sem muito exagero. Ok, pessoal? Por isso, muita consciência no ato de escolher a moto após vocês tirarem a carta de condução. Ok? E acima de tudo, quando vocês fazem uma escolha e andam em cima da moto, ter a noção que está sempre alguém lá em casa à vossa espera, ok? Tenham isso em consciência. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like e tchau, tchau.